nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 34ª questão, Polícia Militar de Minas Gerais, uma prova aplicada no ano de 2007. Perfeito? Diz assim a questão. Os 180 alunos de uma escola estão dispostos de forma retangular em filas, de tal modo que o número de alunos de cada fila supera em 8 o número de filas. E aí vem a pergunta, né? Quantos alunos há em cada fila? Perfeito? Vamos lá? Eu tenho aqui 4 itens, né? Um deles será o verdadeiro. É uma questão bastante simples, né? É quase que uma substituição automática de fórmula, então raciocínio lógico eu vou fazer logo na primeira resolução, eu vou fazer esse raciocínio lógico. Olha só, o que o problema está nos dizendo é o seguinte: o número de alunos de cada fila supera em 8 o número de filas. Perfeito? Então o que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho um retângulo, não é isso? Onde eu tenho filas, né? Filas e colunas, ou linhas e colunas. E o que importa é o seguinte: o número de filas é 8 unidades menos que o número de alunos, ou o número de alunos é 8 unidades a mais, né? Em quantidade, né? Que o número de filas. Então, olha só, vamos ver se a gente raciocina bonitinho aqui. Pessoal, vamos supor que fossem 2 filas, né? Se fossem 2 filas, eu teria um total de alunos, o número de filas mais 8. Então eu teria um total de 10 alunos. E aí eu percebo, se são 2 filas, cada uma delas tem 10 alunos, eu tenho 2 vezes 10, eu teria 20 alunos. Mas o problema nos fala que são 180, então não é 2, não são 2 filas. Tem mais que isso. Vamos ver com 3? Vamos tentar 3 filas? Se eu tenho 3 filas, eu terei 3 mais 8, 11 alunos. 11 vezes 3, 33 alunos. Estou muito longe, né? Vamos tentar o 4, mas eu acho que ainda é longe. Quer ver? Ó, 4 mais 8, 12. 12 vezes 4, 48. Mas vocês percebem que está aumentando esse número, né? Mas eu estou vendo aqui, vamos tentar, vamos dar um pulinho, vamos lá para o 8. Se forem 8 filas, eu terei 8 filas, 8 mais 8, 16 alunos, 16 alunos vezes 8 dá quanto? Ó, 128. Está vendo como eu estou me aproximando? Estou chegando muito próximo do 180. Vamos tentar 10? Olha só, eu tenho 10 filas, não é isso? Nessas filas, nessas 10 filas, eu terei 8 alunos a mais que o número de filas, ou seja, eu terei 10 mais 8, 18 alunos. Olha só agora. 18 alunos vezes 10 filas, 10 vezes 18, 180, acabei de resolver meu problema. São 10 filas. E o número de alunos são 18. Acabou o meu problema. Resposta certa está na letra C, 18. Perfeito, gente. Vamos fazer isso também agora usando um raciocínio algébrico, para a gente não ter escapatória, né? A gente fez por aritmética, vamos fazer agora por álgebra também, tá certo? Vamos ver então, olha só, vou chamar de F o número de filas e o número de alunos, claro, será F mais 8, são 8, né? Eu tenho 8 unidades a mais de alunos em relação às filas, então, se F é o número de filas, F mais 8 será o número de alunos. Então eu posso fazer o seguinte, ó, como é que eu vou achar esses 180 alunos? Não é multiplicando o número de filas pelo número de alunos em cada fila? Então, F que multiplica F mais 8 é igual a 180, vamos multiplicar F ao quadrado mais 8F é igual a 180, vamos trazer o 180 para o primeiro membro, eu tenho F ao quadrado mais 8F menos 180 igual a 0, e descobri que eu estou diante de uma equação do segundo grau. E aí, gente, é só trabalhar a nossa conhecida fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz quadrada de B2, menos cota C, tudo sobre 2A. Mas vocês já perceberam que o caminho algébrico é muito mais difícil que o caminho lógico do raciocínio lógico? Perfeito? Olha lá. F é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B2 menos cota C, tudo isso sobre 2A. Vamos lá então? Quem é A, quem é B, quem é C na minha equação de segundo grau? Olha só, o A é 1, é o coeficiente de F ao quadrado, o B é 8, é o coeficiente de F, e o C, que é o termo independente, é menos 180, tá certo? E aí vou aplicar isso na fórmula de Bhaskara. Eu teria assim, F é igual menos B, o B é 8, ó, menos 8, mais ou menos raiz quadrada. Menos 8 ao quadrado dá 64, perfeito? 64 menos 4 que multiplica menos 180, né? Esse 4 é da fórmula, 4A, o A é 1, não apareceu aqui. Menos 4 vezes menos 180, menos com menos dá mais 720. Então tenho F é igual a menos 8, mais ou menos 64 mais 720 me leva a 784, e cuja raiz é 28. Então eu tenho F é igual a menos 28, mais ou menos 28 sobre 2. Vocês vão de concordar comigo que a quantidade de filas não poderá ser um número negativo. Isso aí necessariamente é um número natural. Então essa raiz que eu vou encontrar aqui negativa, menos 8 menos 28, isso dá menos 36, menos 18, isso aí eu vou descartar.
Perfeito? E eu vou partir para cá. Somente considerar a raiz positiva, que é a única raiz que seja um número natural, não é isso? Então o f é igual a quanto? Ó, menos 8 mais 28, isso dá 20 sobre 2 é igual a 10. Acabei de encontrar que o número de filas é igual a 10. Perfeito? Se o número de filas é igual a 10, eu sei que a quantidade de alunos são 8 unidades a mais, o número de alunos será 10 mais 8, 18. Vocês perceberam que se eu fizer essa raiz, as duas raízes, uma delas será menos 18? Esse menos 18 que eu troco o sinal vai virar esse meu 18. Perfeito? Mas vamos fazer nesse esquema achando realmente o f positivo, 10, e aí somando 8 unidades eu tenho o número de alunos igual a 18, confirmando que nós já tínhamos visto no raciocínio lógico uma resolução muito mais rápida, né, e muito mais lógica. A gente aqui, na álgebra, né, a gente pode, em dado momento, se perder, porque a gente entra em... O algebrismo tem essa característica, né? Você foge da realidade, você fica com algebrismos e nem sempre você sabe. Você tem a certeza que está dentro do problema corretamente. Basta um errinho mínimo que você já desvirtuou todo o teu raciocínio. Então, se você gosta tanto de álgebra, tenta entender um pouquinho do raciocínio lógico e aí você pelo menos usa esse raciocínio lógico para conferir a sua resposta. Perfeito? Resposta certa, letra C, são 18 alunos em cada uma dessas 10 filas. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, é um site totalmente gratuito, portanto, vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. É isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelas visitas ao nosso site Matemática Muito Fácil, pelas inscrições e pelas visitas em nosso canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. É isso aí. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.